Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. Hoje inicia em Aparecida, no mesmo lugar que nós tivemos a Assembleia dos Bispos, agora o 20º Encontro Nacional de Presbíteros, ou seja, os padres, o representante dos padres do Brasil, estão reunidos em Aparecida, e tem um tema que eu vou discutir de hoje, segunda-feira, até sexta-feira, 1º de maio. O tema é presbítero no contexto digital. Ou seja, quantas ciladas que colocam para os padres nesse contexto digital. Quantas explorações, quantas maldades que existem e que é necessário que o presbítero conheça um pouco dessa cultura digital que, de um lado, tem esse lado positivo, do outro lado tem esse lado perigoso, como tudo acontece no mundo, né? E tem o lema de João 6,68, a quem iremos, só tu tens palavra de vida eterna, recordando o finalzinho, o sermão sobre o pão da vida, quando se escandalizam daquilo que Jesus está dizendo, que ele é o pão da vida, e os discípulos vão dizer, olha, quando você fala para que podemos ir embora, não temos para onde ir, só tu tens palavra de vida eterna. Essa é a nossa afirmação enquanto padres, de tantas situações e tantas pressões que o mundo digital coloca hoje, e esse é o tema, inclusive, desse 20º Encontro Nacional de Presbíteros, né? É que só mesmo Jesus tem as palavras de vida eterna, que nós não desanimamos com tantas perseguições que existem, né? Portanto, lembrando um pouquinho o Papa Leão XIV, um sacerdote isolado e vulnerável. A fraternidade e a comunhão sacerdotal são intrínsecas à vocação. A igreja precisa de pastores santos que se entreguem juntos, não de funcionários solitários. Só assim poderão ser testemunhas críveis da comunhão que pregam. Portanto, rezemos, pelos nossos padres, cujos representantes estão participando desse 20º Encontro Nacional de Presbíteros em Aparecida, de hoje até sexta-feira, né? Falando sobre as suas vidas, sobre a necessidade de estarem juntos, nessas questões todas que nós enfrentamos hoje, na questão dessa cultura digital, de poder aproveitar, sim, da questão do progresso da ciência, progresso da comunicação, para que realmente nós possamos fazer o melhor sem nos deixar abalar pelas perseguições. E também, como disse, nós vamos ler a partir de agora também a mensagem do Papa Leão XIV de ontem, o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. De um lado foi o dia Domingo do Bom Pastor, um dia logo depois justamente das ordenações presbiterais em nossa arquidiocese, e dentro também do Encontro Nacional de Presbíteros, é muito bom ver a palavra do Papa sobre a questão da vocação, né? O Papa convida os jovens a escutar a voz do Senhor, que os convida a viver uma vida plena, realizada, fazendo frutificar os próprios talentos, empregando as próprias limitações e fraquezas na gloriosa cruz de Cristo. O Papa Leão XIV diz que a vocação é um processo dinâmico de amadurecimento, favorecido pela intimidade com o Senhor. Vocação é uma descoberta do dom gratuito de Deus que floresce no coração, não é? 60º Dia Mundial de Oração pelas Vocações foi esse domingo. Vamos então ouvir nesses próximos dias a sua mensagem. Domingo do Bom Pastor é ocasião de partilhar para algumas reflexões sobre a dimensão interior da vocação, entendida como descoberta do dom gratuito que floresce no mais profundo do coração de cada um de nós, escreve o Santo Padre, convidando a percorrer juntos o caminho de uma vida verdadeiramente bela que o pastor nos indica. A via da beleza, um caminho à via da beleza, não é? Que define São João e Jesus também como pastor belo pastor. Vamos então com coragem rezar nessa intenção. Rezemos. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia.
porque quem merecesse trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos ao Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignaste alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que Deus Todo-Poderoso os abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Catedral FM. Seis horas e 7 minutos. A partir de agora, começamos a nos preparar para dentro de instantes acompanharmos juntos a Santa Missa pelos amigos da Rádio Catedral FM, diretamente da Capela Nossa Senhora da Conceição, no edifício São João Paulo II, na Glória. E na missa de hoje rezaremos em ação de graças pelos amigos da rádio aniversariantes de hoje, 27 de outubro. Antônia Maria Chaves, Carmelita de Lima Ferreira, Carminda Valente Tomás, Cátia Regina Alves de Carvalho Ferreira, Deise Lúcia de Carvalho Almeida, Denise Maria de Carvalho Simões Rezende, Elcio Fajardo de Moraes, Elionai Antônia Novaes Quibrite, Elisa Correia Lima Caldeira, Jorge Alves Bezerra, Joana Georgette Gomes Paulo, Jorge Tadeu Leme Brás, Lenita Cassimiro, Lúcia Valéria Matos Fonseca, Luciene Cruz de Camargo, Márcio Calazans Pestana, Maria Cecília Dias dos Santos, Maria da Conceição dos Santos, Maria Daniele Laranjeira da Silva Santos, Maria de Lourdes Ressurreição Tavares Silva, Mauro de Souza, Mércia Antônia Pereira Santos, Neide Costa das Neves, Nizomar Lustosa Dourado e Silva, Paulo Roberto Afonso Duarte, Rosemary Morimoto dos Santos, Rosenido Couto Marques, Sônia Maria Gomes Vaz, Sueli da Silva, Sueli Rodrigues Alves, Tereza Alice Leite, Valéria de Souza Santana, Valdemira Atanásio Quitieri e William Ferreira da Costa. E a partir de agora, acompanharemos juntos a Santa Missa em ação de graças pelos aniversários dos amigos da rádio de hoje, 27. Diretamente da Capela Nossa Senhora da Conceição, no edifício São João Paulo II, na Glória, a Santa Missa com a celebração de Dom Joselito. A Catedral FM apresenta a Santa Missa. Oferecimento Supermercados Mundial. Todos reunidos na casa de Deus, com canto de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Deus, nosso Pai,
o amor de Jesus, nosso Salvador, e a luz do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início dessa nossa celebração, irmãos e irmãs, conscientes de estarmos na presença de Deus, que nos ama tanto, que quer nos ver reunidos ao redor de seu Filho, Jesus Cristo, bom pastor. Que possamos colocar a nossa vida sempre mais à disposição do Senhor, desejosos de cumprir a sua vontade, de realizar a sua vontade no nosso caminhar. Hoje nós damos graças a Deus pela vida de Dom Jansen, pela minha vida, nesse primeiro ano que nós estamos celebrando de ministério episcopal. Dando graças a Deus por toda essa nossa caminhada ao longo desse ano, aqui na nossa arquidiocese, pela oportunidade que tivemos de aqui estar servindo, junto com Dom José Maria, que chegou conosco também e foi ordenado um pouquinho antes. Mas ontem celebrávamos o ano da ordenação de Dom Jansen e hoje celebrando o ano da minha ordenação episcopal. Então vamos juntos glorificar a Deus, que continua por meio de seus pastores a manifestar a bondade de seu amor junto ao seu povo. E com toda a confiança e fé, peçamos o perdão de nossas faltas cantando. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, tende piedade de nós. Cristo eleison, Cristo eleison. Senhor, que congregais na unidade os vossos filhos dispersos, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ó Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Ó Deus, luz perfeita dos bem-aventurados, que nos concedestes celebrar aqui na terra os mistérios pascais, fazei nós os pedimos, que nos alegremos pelos séculos eternos, com a plenitude da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles? Então Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez:
não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam, e então eles nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para se opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade. Eles serão o meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo até a vossa morada. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim fala o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir, e escutarão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, mas depois de recebê-la novamente, ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente.
Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós nos alegramos nesse tempo pascal por estarmos celebrando a vitória de Jesus sobre a morte. Jesus ressuscitou dos mortos, está vivo no meio de nós, caminha conosco. É por Ele, é com Ele que nós fazemos o nosso caminho de fé. E ao longo desses dias de festa, esses dias em que aprofundamos esta nossa compreensão do mistério de Deus, revelado em Cristo Jesus, revelado sobretudo com a sua ressurreição, que nós contemplamos o caminhar da igreja e os passos iniciais dados pelos discípulos de Cristo, nós temos essa alegria de poder nos deparar diante de Jesus ressuscitado dos mortos, que se apresenta a nós como bom pastor. O pastor que acompanha, que cuida, que protege, que com o seu zelo fiel continua a acompanhar e a proteger a caminhada de seus discípulos. Nós nos alegramos e imploramos ao Senhor que continue a nos favorecer com pastores segundo o seu coração, que possam continuar exercendo o ministério pastoral com o mesmo zelo e possam nos levar a conhecer a grandeza, as maravilhas que Deus operou por meio de seu Filho Jesus, dado a nós como nosso Salvador, dado a nós como nosso libertador, pastor e guia que acompanha o nosso caminhar. E ao nos depararmos com Jesus, o bom pastor, nós nos deparamos também com a missão que ele confiou à sua igreja. O bom pastor vai atrás da ovelha perdida. O bom pastor se desdobra em ações em favor de todos, para que todos possam participar da segurança do redil, para que todas as ovelhas possam receber o cuidado do pastor, possam ser nutridas, alimentadas, possam conhecer a graça abundante que Deus reservou para nós. E hoje, nesse texto que nós ouvimos da primeira leitura, um texto muito importante, porque ele nos ajuda a compreender os passos que o próprio Deus foi dando na sua pedagogia, de ajudar a igreja a compreender a universalidade da missão. Pedro, nesse seu sonho, que implicou em uma ação prática de ir ao encontro daqueles que eram tidos como impuros, afastados da graça de Deus, impedidos do acesso ao Senhor, neste sonho em que Deus diz a ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou, representado desses animais que desciam do céu nessa toalha aberta, representando todos os povos, todas as culturas, todas as gentes, destinados a receber a graça de Cristo, por conta do sacrifício redentor do Filho de Deus. O zelo do bom pastor continua a nos enviar a todos, como nos disse tão fortemente, tão claramente o Papa Francisco. A missão da igreja é destinada a todos, e todos são chamados ao encontro com o Senhor, com a possibilidade da conversão e do recebimento da vida e da graça de Deus. Também aos pagãos, Deus concedeu a conversão que leva para a vida. O bom pastor nos desafia a mantermos o nosso olhar sempre com essa abertura, com essa sensibilidade de ir ao encontro dos afastados, de acolher aqueles que são tidos como impuros, indignos do reino, porque na verdade todos foram tornados objetos de graça e de bênção da parte do Pai por meio de seu Filho. Queiramos todos nós responder ao convite do bom pastor, de segui-lo com fé
e obediência dócil. Queiramos todos nós nos deixarmos guiar por Ele, porque é Ele quem vai nos levar aos altares do Senhor. É Ele que vai nos levar à presença de Deus. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Que por meio do pastoreio da igreja, por meio da ação dos pastores da igreja, possa o Evangelho chegar a todos os corações, para que a sede que está presente no coração do homem, que deseja pelo Deus vivo, possa encontrar em Cristo, possa encontrar nele a vida, o poço capaz de saciá-la, a água capaz de saciá-la. E juntos possamos nos unir na oração diante do Deus vivo que nos acolhe. Irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos elevar a Deus com toda a confiança a nossa prece. E a cada prece apresentada a Deus responderemos: Senhor, conduze-nos em vosso amor. Senhor, conduze-nos em vosso amor. Pela Igreja, para que, como Pedro, saiba reconhecer a ação do Espírito, além de todas as fronteiras, e conduza todos ao rebanho de Cristo, rezemos ao Senhor. Senhor, conduze-nos em vosso amor. Pelos governantes, para que, iluminados pelo Espírito de Deus, promovam justiça, paz e cuidado verdadeiro para com os pobres e com os mais vulneráveis, rezemos ao Senhor. Senhor, conduza-nos em vosso amor. Pelos doentes e sofredores, para que encontrem no bom pastor consolo, cuidado e esperança de vida nova, rezemos ao Senhor. Senhor, conduza-nos em vosso amor. Ouvi, Pai, de bondade a oração da tua igreja, que na alegria celebra os vossos louvores. Ajudai-nos a encontrar sempre o vosso caminho e com palavras e gestos concretos, ajudai a vossa igreja a conduzir a vós todos os homens e mulheres deste mundo destinados à graça da salvação. Tudo isto, Pai, nós os pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho e corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida. Ó Senhor, é teu este milagre de amor. É um milagre que se dá, o pão e o vinho e corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida. Ó Senhor, é teu este milagre de amor.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa igreja em festa, e concedei o fruto da eterna alegria, a quem destes motivo de tão grande júbilo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo, louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pois destruindo o que era velho, toda a criação decaída é renovada, e em Cristo nos foi recuperada a integridade da vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santos, santos, santos Dominus Deus Sabaoth. Santos, santos, santos Dominus Deus Sabaoth. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Santos, santos, santos Dominus Deus Sabaoth. Santos, santos, santos Dominus Deus Sabaoth. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Enviai o vosso Espírito Santo. estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes os pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Orani, seus bispos auxiliares e eméritos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Sebastião e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. O seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de quem crês em minha morada, mas dizei uma palavra, serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Sei que a misericórdia, teu amor por mim, porque sou tão fraco para então seguir. Não tenho nada
Oração de comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde então espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo. Una-me a vós inteiramente. Ah, não permitais que me separe de vós, ó sumo bem e doce amor meu. Vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Me leva em teus braços, meu bom pastor. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Tantas feridas, tantas fraquezas que me levam a depender do teu amor. Me leva em teus braços, meu bom pastor. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Tantas feridas, tantas fraquezas que me levam a depender do teu amor. Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar a incorruptível ressurreição da carne, aqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Oração a São Sebastião. Glorioso Mártir São Sebastião, valoroso padroeiro e defensor da cidade do Rio de Janeiro. Vós que derramastes vosso sangue e destes a vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Alcançai-nos do mesmo Senhor a graça de sermos vencedores do nosso verdadeiro inimigo, o pecado, que nos faz viver sem fé, sem esperança e sem caridade. Protegei com a vossa poderosa intercessão os filhos dessa terra de Santa Cruz. Livrai-nos de toda epidemia corporal, moral e espiritual. Fazei que se convertam aqueles que, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros, e que o justo persevere na sua fé e propague o amor de Deus até o triunfo final. São Sebastião, advogado contra as epidemias, a fome e as guerras, rogai por nós sem cessar. Ó glorioso batalhador da fé, socorrei-nos em nossas fraquezas e necessidades urgentes. Rogai por nós junto a Deus. Amém. Ao final dessa nossa celebração, reconhecendo que estamos sempre sendo guiados, acompanhados pelo zelo do bom pastor, peçamos nessa hora a sua bênção, a bênção do Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Venha sobre todos vós, irmãos e irmãs, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo.
nossa mãe.